Resumos da Bíblia. O Evangelho de Marcos. O livro de Marcos é o menor dos 4 evangelhos, entretanto, é considerado por muitos o mais importante dos 4. Muitos historiadores e teólogos acham que Marcos foi o primeiro evangelho escrito. Muito do que se acha em Mateus e Lucas encontramos também em Marcos. Somente 24 versículos de Marcos não se acham em Mateus ou Lucas. Muitos consideram este livro o primeiro escrito sobre a vida de Jesus. O autor não foi um dos 12 dentre os primeiros seguidores de Cristo. Marcos foi discípulo de Pedro e registrou as pregações desse apóstolo. Destes registros, ele escreveu seu livro. Dizem que foi escrito entre 61 a 67 d.C., antes da morte de Pedro em 67 d.C. e da queda de Jerusalém em 70 d.C. Segundo a história, o Evangelho de Marcos foi escrito em Roma. Marcos escreveu para os romanos. O autor mostra-nos Cristo como servo. Ele enfatiza os milagres e as obras de Cristo. Também compartilha conosco as expressões e emoções de Jesus como homem. Há poucas menções das leis e costumes judaicos. O estilo do autor é singelo, conciso e apropriado. Marcos é considerado o mais cronológico dos evangelhos. O autor não inclui o nascimento e os primeiros anos de Cristo e nada escreve acerca do ministério de João Batista. Começando com o batismo de João, ele acentua o poder do Espírito Santo, destaca os atos poderosos de Jesus, fala pouco sobre os discursos de Cristo, dá grande importância à crucificação, ressurreição e à comissão dele aos seus apóstolos. O autor do Evangelho de Marcos é João Marcos. João é seu nome judaico, Marcos é seu nome romano. Sua mãe chamava-se Maria, de Jerusalém. Os discípulos se reuniam em sua casa para cultos e outras reuniões fraternais, de acordo com Atos 12:12. É possível que sua casa tenha sido o local onde Cristo e os 12 realizaram a última ceia. Conforme Colossenses 4:10, Marcos era sobrinho de Barnabé. Ele viajou com Paulo e Barnabé até Perge, na Panfilha, na primeira viagem missionária de Paulo, de acordo com Atos 12:25 e 13:13. Paulo fez outra referência a Marcos em 2 de Timóteo 4:11, pedindo a Timóteo para trazê-lo a Roma quando aquele estava preso. Segundo a tradição histórica, Marcos foi o fundador da igreja de Alexandria, no Egito. Pedro e Marcos tinham fortes laços fraternais. Alguns pensam que Marcos se converteu por influência de Pedro. Pedro foi um dos discípulos do círculo íntimo de Cristo. Ele não escreveu nenhum dos evangelhos, mas através dos escritos de João Marcos, podemos ver algo de entusiasmo e das convicções cristãs do apóstolo que chegou a andar sobre o mar. Marcos vivia em Jerusalém. Por isso é provável que ele tenha sido testemunha pessoal de muitos acontecimentos da vida de Cristo, especialmente os dos seus últimos dias. A narrativa do Evangelho de Marcos expressa ação e dinamismo. Isto é evidente mediante o vocábulo logo, que é usado mais de 40 vezes neste Evangelho. Marcos apresenta Jesus como o poderoso Filho de Deus, cujas palavras eram lei no reino natural e no sobrenatural, mas também mostra Jesus como humilde servo de Jeová, Salvador e Redentor dos homens. Marcos 10:45. Neste versículo temos o tema de Marcos. Jesus veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O Evangelho de Marcos é um livro cronológico, livro em que os eventos nele registrados seguem uma certa ordem. Marcos não escreveu uma biografia ou história completa da vida de Cristo, mas destaca as frases principais em torno das quais ocorre o ministério do Senhor Jesus. Em suma, o autor do Evangelho de Marcos foi João Marcos, que trabalhou com Pedro e registrou suas lembranças da vida e da obra de Jesus.
O Evangelho de Marcos foi escrito muito provavelmente em Roma, com um público gentil em mente. O Evangelho de Marcos tem como tema central a história de Jesus. Marcos concentra-se na revelação do mistério de Jesus como Filho de Deus, começando por seu batismo. No Evangelho de Marcos, a realidade divina de Jesus era visível para todos e todas as coisas, menos para alguns líderes religiosos. Marcos destaca o ministério de Jesus mais que seus ensinamentos. Jesus ordenou a muitos que ele tinha ajudado ou dito algo importante que ficassem quietos a esse respeito. O Evangelho de Marcos é um retrato expressivo de como Jesus Cristo, o Filho de Deus, conseguiu estabelecer o reino de Deus. Ele o personificou em todas as coisas maravilhosas que fez e ensinou. Estava ali para que todos vissem. O que o manteve escondido dos olhos do povo foi a dureza de seus corações. O ato supremo de estabelecimento do reino de Deus foi a morte e a ressurreição de Jesus. Foi aí que os inimigos extremos da humanidade, o pecado e a morte, foram subjugados para sempre. O Evangelho de Marcos convida os leitores a compartilhar dos frutos dessa vitória pela fé no Filho de Deus, o ressurreto Jesus Cristo, nosso Salvador.